bem-vindo, caro teleouvinte, para mais uma emissão da Telebumba, de Bumba na História. Esperamos que esteja repleto de saudinha, que o Covid ainda não tenha batido à porta, nem venha sequer a ousar bater à porta. Esperemos também que vá desconfinando com juizinho, de preferência com distanciamento social e uso afincado e correto da máscara, pois há aí muita gente a usar a máscara de forma exótica. Esperamos também que a vida vá entrando numa certa normalidade, seja lá o que isso signifique neste presente momento. Ora bem, caro teleouvinte, hoje vamos dar continuidade ao tema que iniciámos na emissão anterior, a sociedade industrial e urbana. Hoje vamos olhar para a burguesia, particularmente para a alta burguesia e os estratos médios e inferiores da burguesia, as classes médias. Esperamos que seja do agrado, fique desse lado, nós ficamos deste, caro teleouvinte. Telebumba no ar, bombemos juntos! As transformações ocorridas no século XIX resultaram das revoluções liberais e da proclamação da igualdade e da liberdade como valores fundamentais na maior parte dos países europeus ocidentais e que permitiram a abolição da sociedade de ordens baseada no privilégio do nascimento. Na sociedade oitocentista, o lugar de cada indivíduo na sociedade era diferenciado com base na sua riqueza, em consequência do papel e da função económica desempenhada no sistema produtivo. Os indivíduos pertenciam, assim, a classes sociais diferenciadas. A classe social afirmava-se como um grupo cujos membros se sentiam ligados por um estatuto económico semelhante, consoante fosse proprietário ou patrão, assalariado ou operário, de acordo com a atividade económica ou profissional, os rendimentos, a cultura, o nível de instrução, o comportamento moral e o nível de vida. Generalizou-se assim, a partir do século XIX, um novo tipo de sociedade, a sociedade de classes. A sociedade de classes oitocentista assentava em diversas características. Era uma sociedade que, do ponto de vista jurídico, consagrava que todos os homens eram livres e iguais perante a lei. Mas, na prática, o que imperava era a distinção social, reflexo da riqueza e da condição económica. Era uma sociedade desigual, complexa e dinâmica, não estática ou imutável, onde, teoricamente, a ascensão social se fazia pelo mérito, pela capacidade de trabalho, pelos valores e espírito empreendedor, independentemente da origem social ou do nascimento. Neste sentido, a mobilidade social, ascendente ou descendente, constituía-se como um outro elemento organizador da sociedade de classes. De referir ainda que a sociedade de classes oitocentista foi marcada pelo antagonismo e pela diferenciação social que opunha a alta burguesia, detentora dos meios de produção e do capital, aos assalariados, nomeadamente ao operariado, cujas condições económicas e de vida eram diametralmente opostas. Finalmente, quer a burguesia, quer a classe dos assalariados não se constituíam como grupo heterogéneo, podendo identificar-se em cada um deles diversos grupos, estabelecidos de acordo com a riqueza, o estatuto e o prestígio associados à função socioprofissional desempenhada. Conheçamos então um pouco do estilo de vida da
condição burguesa. O século XIX correspondeu ao tempo de afirmação da burguesia. Esta não constituía um grupo homogéneo. Em primeiro lugar, no topo de hierarquia, estava a alta burguesia, abastada, na posse de grandes fortunas, detentora do capital e dos meios de produção, como as fábricas, empresas, propriedades. Num nível abaixo estava a média e a pequena burguesia, que não era possuidora de grande fortuna. Na generalidade, detinham algumas poupanças, vivendo dominantemente do trabalho assalariado, em diversas funções económicas ou administrativas, ou dos rendimentos de pequenos negócios. A distinção entre a burguesia fazia-se pela via económica. O desenvolvimento económico e financeiro do século XIX permitiu à alta burguesia ocupar um lugar de liderança na política e na sociedade, lugar que outrora havia pertencido à aristocracia. A alta burguesia correspondia aos grandes industriais e banqueiros, aos grandes proprietários e homens de negócios e formava um grupo poderoso e influente, também ligado à alta administração, à diplomacia e às magistraturas. O que a distinguia era a fortuna, a profissão, a cultura, o nível de estudos e, ainda, o sentimento de pertença a um grupo distinto na sociedade, a uma elite. Progressivamente, a alta burguesia desenvolveu uma consciência de classe, um sentimento de identidade com o seu grupo social, na partilha dos mesmos valores, comportamentos e modelos de vida, na convicção de que detinham um lugar específico na sociedade, assente num alto estatuto socioeconómico, na instrução e na cultura. Esta consciência de classe permitiu-lhe tanto a defesa dos seus interesses como distinguir-se das demais classes sociais. Para além do critério da fortuna, pertencer à alta burguesia era também fazer parte de um grupo de homens com intervenção política e social, fosse pela via individual ou pela via dos grupos de pressão. Na verdade, os burgueses mais influentes, através de um artigo de opinião na imprensa, podiam não só influenciar os seus pares, como também exercer pressão sobre a política e o governo. Assim, a alta burguesia, que liderava a banca e a grande indústria, para além do domínio económico, acabava por dispor de poder político. A relação com o poder fazia-se também por intermédio da participação no governo e nas assembleias, como ministros, deputados ou em cargos de administração municipal ou local, e também do financiamento aos partidos políticos ou através do apoio aos governantes. A influência e o poder da alta burguesia estava também patente no modo como conseguiam transmitir de pais para filhos os seus negócios, a capacidade de produzir riqueza e de aumentar a fortuna. A burguesia perpetuou-se como classe dominante, constituindo dinastias familiares que continuavam o percurso de sucesso e de êxito iniciado pelos seus antepassados, fundadores da empresa familiar, muitos deles assumindo com orgulho que descendiam de um homem que, à custa do esforço e do trabalho, tinham alcançado o sucesso. A burguesia do século XIX pautava-se por valores bem definidos, assentes no trabalho, no mérito, na poupança e na virtude, na defesa da propriedade individual e da livre iniciativa, como forma de alcançar a riqueza. Estes valores essenciais eram cultivados e transmitidos no seio familiar, que representava o espaço por excelência da vivência
burguesa. A convicção da superioridade burguesa refletia-se através da demonstração das qualidades morais e das virtudes que conferiam ao burguês a respeitabilidade no mundo dos negócios e no seio familiar. A moral burguesa era conservadora e preocupava-se com a reputação. Como tal, na família burguesa, os papéis eram rigidamente definidos. O homem era o chefe de família, o marido e o pai, o garante da independência económica. Nele residia a autoridade, sendo-lhe devida obediência. A sua vida dividia-se entre a empresa, o clube e a família. A mulher, na família burguesa, era a dona de casa, a mãe e a esposa, a quem cabia zelar pelo bem-estar do marido e pela educação dos filhos. Cuidava da gestão da casa e dos criados, mas a quem era atribuído um estatuto legal de dependência e de minoridade face ao homem. Era ainda a mulher que cabia organizar as recepções e os eventos sociais da família, fazendo a ligação entre a vida familiar privada e a vida social pública. Os filhos deviam a obediência aos pais e eram educados segundo os valores burgueses da poupança, da disciplina e do valor do esforço. A imagem que estamos a ver de Tissot, o jogo das escondidas, é uma imagem de uma situação familiar do século XIX. A criança encontra-se no seio familiar assumindo o estatuto de herdeira. É continuadora da família e, como tal, é alvo do investimento tanto económico como educativo. Deve ser protegida, educada e disciplinada para que possa assumir o seu lugar na sociedade. A família e o lar representavam no mundo burguês a ideia de felicidade e de harmonia e mostravam o espírito metódico e organizado da burguesia. A casa era o local onde se transmitiam os valores da honestidade, do trabalho, da respeitabilidade e da solidariedade. A burguesia pretendia cultivar uma imagem de solidariedade, no sentido de apoiar os mais desvalidos que integravam a comunidade em que se inseria. Através da prática da filantropia, a alta burguesia apoiava instituições, fazia voluntariado ou doava valores ou bens que pretendiam amenizar as dificuldades dos mais marginalizados. Numa época em que a mobilidade social era dinâmica, distinção pelo traje era um fator essencial. Era um elemento definidor e de afirmação do papel social desempenhado pela burguesia. O gosto pela moda espelhava o modo de vida burguês, em que a elegância e a beleza eram sinónimos de pertença à alta sociedade. No domínio da vida pública e do lazer, a sociedade burguesa frequentava as estâncias de férias da moda e viajava com frequência. A ida aos teatros, à ópera e às corridas de cavalos faziam parte de uma rotina. Nas suas residências, organizava bailes e grandes recepções. O gosto pelo luxo e pela ostentação contrastava com o culto burguês dos valores da poupança, de sobriedade e de simplicidade que eram um apanágio com maior ou menor aparência no espírito burguês. Para o burguês, a sua vida de sucesso e de prosperidade era reflexo da sua conduta moral e fruto dos valores pelos quais se guiava. O seu lugar na sociedade era a prova do seu mérito, da sua competência, do seu trabalho e do seu espírito de iniciativa.
O êxito individual era assim consequência da exaltação do trabalho e da poupança, assente na ideia de que o homem se fazia a si próprio, o self-made man, e, sobretudo, fazia-o através do seu esforço. A ausência de sucesso era para a burguesia consequência das fraquezas morais, da falta de capacidade, da falta de mérito e da ociosidade individual, pelo que os valores burgueses se constituíam como a base principal da sua condição económica e social. A ideia de que a posição social dependia do trabalho árduo e da iniciativa individual, independentemente da origem social, contribuiu para perpetuar o mito de que nos Estados Unidos não havia o contraste social que existia na estrutura de classes da Grã-Bretanha e na Europa em geral. O êxito individual foi promovido por escritores, trabalhadores, empresários e políticos. Assim, através de livros e das histórias que mostravam o esforço do seu trabalho. A ideia do self-made man tornou-se uma referência e um mito para todos aqueles que viam na América o local onde qualquer um se podia tornar rico. Importa saber também como estavam organizadas as classes médias e, na verdade, quem eram essas classes médias. No final do século XIX, o setor terciário proliferou com a consequente criação de novas profissões. Foram vários os fatores que contribuíram para esse crescimento. A especialização dos serviços, a divisão do trabalho nas diversas áreas económicas, nos escritórios das empresas industriais, dos bancos e do comércio. Os meios cada vez mais sofisticados de contabilidade, de registro de operações comerciais, de venda e distribuição dos produtos. A comercialização de bens a uma escala cada vez maior, com a criação de armazéns de comércio, como por exemplo em Paris o Bon Marchand, fundado em 1852, ou os grandes armazéns do Louvre, em 1855. A complexificação e burocratização do aparelho do Estado e o desenvolvimento dos cuidados de saúde e do ensino. Com efeito, os serviços e atividades ligados ao setor terciário exigiram a constituição de um corpo de empregados, de funcionários, de pessoal mais ou menos especializado, com diversas funções e categorias que não pertenciam nem à alta burguesia nem ao operariado. Não controlavam os meios de produção, nem dispunham de grandes fortunas, mas distinguiam-se por não exercerem trabalho manual e por usufruírem de um salário resultante do desempenho de funções nessas áreas de serviço. Este grupo diversificado constituía as classes médias, onde se encontravam os elementos da média e pequena burguesia. Estes formaram-se no contexto do progresso económico e empresarial, nas áreas do comércio, da banca, dos serviços e da administração, devido à ampliação das funções do Estado e ao aumento do setor terciário. O leque de profissões daqueles que se incluíam nas classes médias, em virtude do crescimento do setor terciário, era variado. Desde o advogado ao médico, do engenheiro ao professor, do empregado de escritório ao contabilista e escriturário, muitas vezes designados como colarinhos brancos, do empregado de comércio ao pequeno comerciante e empresário industrial. As classes médias constituíam um grupo heterogéneo, com uma fraca consciência de classe e com interesses muito variados. Nas classes médias, em maioria, estavam aqueles que viviam do seu salário e dos rendimentos do seu trabalho.
Entre estes distinguiam-se os que ocupavam cargos administrativos superiores no aparelho de Estado ou em empresas privadas, bem como os que desempenhavam profissões liberais. Tinham salários mais elevados e maior prestígio, cujo exercício profissional permitia-lhes aceder socialmente e podiam, inclusive, ocupar cargos na administração local ou até ser deputados. No seio das classes médias, distinguiam-se ainda um grupo minoritário que, sem possuir grande fortuna, vivia de rendas fixas provenientes de propriedades rurais, de prédios urbanos ou de depósitos bancários ou do investimento em títulos e ações. A burocracia, a multiplicação de leis, os processos legais de natureza civil ou comercial faziam do advogado um elemento fundamental na sociedade oitocentista, especialmente na defesa dos interesses dos grandes empresários. O final do século XIX foi também o período em que a medicina conheceu grandes progressos e, como tal, o médico, o cirurgião e o farmacêutico ganham prestígio e importância. Nos países mais industrializados, o investigador e o engenheiro tornam-se profissões importantes no desenvolvimento das empresas e das indústrias e na construção dos empreendimentos urbanísticos. Incluídos nas classes médias estavam os professores, com salários mais modestos, mas gozando de um certo prestígio proveniente do conhecimento e que beneficiaram do alargamento do ensino e afirmaram um lugar destacado na sociedade oitocentista. Os progressos da industrialização, o crescimento da economia e a maior mobilidade e fortalecimento do capitalismo conduziram à afirmação das classes médias, possuidoras de maior instrução, de algum poder de compra e de um estatuto socioprofissional mais elevado que, em consequência da diversidade social que as caracterizava, procuraram adotar os valores burgueses como forma de afirmação social distinta do operariado. A classe média procurava seguir os valores e imitar as formas de vida da alta burguesia. Até cerca de 1880, a maioria das classes médias não teve um papel político marcante, mas com o alargamento do direito de voto e do sufrágio universal masculino, este grupo social passou a ter um papel mais destacado. E foi assim, caro teleouvinte, andámos aqui a ver como é que viviam os burgueses no século XIX. Alta burguesia e classes médias. Muito bem, caro teleouvinte, se calhar era interessante fazer pontos de contacto com a atualidade. Próxima emissão, caro teleouvinte, haveremos de falar do primeiro grau da sociedade, ou seja, do operariado. Falaremos também do aparecimento das primeiras instituições sindicais. E claro está, vamos falar também de algumas novas teorias filosóficas sobre a formação e constituição de uma sociedade em que não haja a luta do homem pelo homem. Até lá, cartela ouvinte! Siga-nos, acompanhe, ouça, veja ou reveja as emissões todas que lhe aproverem no canal do costume, no canal do youtuber da Bomba na História. Não se esqueça também de fazer um outdoor iluminado com o hashtag Eu aprendi com a Bomba. Foi um gosto, cartela ouvinte. Fique connosco, acompanhe-nos, esteja atento. Tele Bubaluari. Bombemos juntos.